Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane e essa aula é uma aula para o oitavo ano do ensino fundamental 2. O tema dessa aula será espiritualidade, religiosidade e crença, uma jornada interior. Então, vamos iniciar aprendendo um pouco os conceitos de cada um dos tópicos que será tratado nessa aula. Iniciaremos por espiritualidade. Vamos aprender o que é espiritualidade. Então, a espiritualidade é a busca por um sentido mais profundo para a vida, que vai além das coisas materiais. É sobre se conectar com algo maior que a gente, como a natureza, os outros ou até mesmo com nós mesmos. Pode incluir valores como amor, paz, gratidão e compaixão, e não precisa estar ligado a uma religião específica. É como uma jornada interior para descobrir o que realmente importa e nos faz sentir completos. Então, a espiritualidade ela vai estar sempre ligada à nossa individualidade e ao nosso desejo de sentir felicidade, ao nosso desejo de sentir amor, gratidão e compaixão. Levados por esse sentimento de desejo de se sentir plenos, é que o ser humano ele acessa essa dimensão espiritual em busca de satisfazer esse desejo de plenitude, de sentir-se como parte de algo maior, de se conectar com o sagrado, de fazer uma conexão com aquilo que ele acredita que é maior que ele. Então, a espiritualidade ela faz parte da vida do ser humano e todo ser humano tem essa dimensão espiritual. Porém, a gente sabe que nem todos nós vamos fazer exercícios, vamos exercitar essa espiritualidade. Existem pessoas que têm uma espiritualidade mais aguçada, mais exercitada, e pessoas que não, não exercitam esse lado espiritual porque não acreditam ou simplesmente porque não querem. Entretanto, vale salientar e dizer que mesmo essas pessoas que não exercitam essa espiritualidade, elas são dotadas dessa dimensão de espiritualidade. Um outro conceito que a gente vai estudar hoje é o conceito de religiosidade, que é uma prática de seguir religião específica, com seus rituais, crenças e ensinamentos. Religiosidade é sobre participar de tradições, como ir a cultos, rezar, celebrar festas religiosas, seguir regras e valores que a religião propõe. Diferente da espiritualidade, que é mais pessoal, a religiosidade está ligada a uma comunidade e a uma fé compartilhada com outras pessoas. Então, a religião ela precisa da comunidade para existir, porque a religião ela vai seguir regras e práticas rituais e vai colocar valores que as pessoas devem seguir para serem consideradas membro integrante daquela fé, daquela religião, daquele grupo que acredita em determinado Deus, em determinados deuses. Então a religião ela sempre vai juntar em pequenos grupos pessoas que têm a mesma fé. A religião ela não acontece na individualidade. A religião ela acontece na coletividade e a religião ela é capaz sim de influenciar a cultura de um povo. É, Quando estamos falando de um movimento religioso, sabemos sempre que esses movimentos da religião, eles são guiados muitas vezes por livros, muitas vezes por mitos, que vão influenciar diretamente o comportamento de uma sociedade. Então, a religião ela nunca vai agir sozinha. As pessoas dentro de uma religião precisam da comunidade, porque é a comunidade que faz a religião existir. E aí a gente vai para o nosso último tópico, que é o que é crença. A gente já viu que a religião é um coletivo, já vimos que a espiritualidade está muito mais relacionada com a individualidade e a nossa busca é, pelo sagrado, pela felicidade, e a crença ela é uma convicção, uma aceitação ou confiança em algo que é verdadeiro ou real, mesmo na ausência de provas concretas ou evidências absolutas.
As crenças podem ser baseadas em experiências pessoais, em tradições culturais, ensinamentos religiosos, informações adquiridas ou raciocínios lógicos. Ela desempenha um papel fundamental na forma como as pessoas interpretam o mundo e tomam suas decisões. Então, a crença, ela é algo muito forte e a maioria das pessoas que praticam religião e que praticam a sua espiritualidade, elas têm suas crenças muito fortes, né? Falando no contexto religioso, pessoas que praticam religião e que praticam espiritualidade sempre vão ter crenças muito fortes que podem ser baseadas tanto nos ensinamentos da própria religião como nas próprias experiências pessoais. A crença, ela é um movimento interessante dentro da humanidade porque é, é uma aceitação daquilo que não se vê, daquilo que não se conhece, daquilo que a gente nem pode sequer afirmar categoricamente que é real, porque a maior parte das pessoas nunca viu, apesar de muitas pessoas afirmarem sentirem. Então, a crença ela é muito particular e ela vai fazer com que as pessoas baseadas na crença, sigam uma religião e pratiquem sua espiritualidade, né? A crença ela tem essa, esse aspecto. Além disso, existem vários tipos de crença, né? A crença ela não está baseada apenas na religião. Temos a crença religiosa, que está relacionada aos deuses, a Deus e às regras e às práticas espirituais. Nós vamos ter as crenças científicas, que vão se basear em evidências, em métodos de investigação, em comprovações. Vamos ter as crenças que são as culturais, que vão derivar das tradições e dos costumes de um grupo, e também da religiosidade, né? A própria crença cultural, muitas vezes, ela deriva da religião e às vezes crenças religiosas derivam da cultura, isso vai transitar de uma forma muito sutil na nossa vida. E nós vamos ter as nossas crenças pessoais individuais, que é sobre nós mesmos e sobre os outros, né? Nós acreditamos em muitas coisas sobre nós e também sobre as outras pessoas, e tudo o que a gente acredita sobre nós mesmos, nós muitas vezes não conseguimos explicar porque acreditamos nisso, mas continuamos acreditando, porque a crença ela não precisa de uma explicação para existir, ela apenas existe. E a crença ela tem funções na nossa vida, né? Tem a função que é a função de orientação, que ela vai fornecer um senso de direção ao propósito quando você acredita firmemente em alguma coisa. Esse processo de acreditar vai fazer com que você siga um objetivo, seja ele religioso, cultural ou político. Vai ter a função de confronto, de conforto, desculpa, porque a crença ela vai oferecer uma segurança emocional em situações de incerteza, porque a crença está muito relacionada ao improvável, ao inalcançável, é acreditar naquilo que a lógica não explica, então isso traz uma sensação de conforto. E também a crença tem a função de coesão social, ou seja, de unir grupos em torno de valores e ideias, né? Todos aqueles que acreditam em uma mesma coisa, ou em um mesmo objetivo, ou em uma mesma ideia, eles se juntam ali em grupos para que essa ideia se propague, assim como acontece em todas as religiões. Então, a religiosidade, ela sempre, só para resumir, né, a aula da gente, a religiosidade, ela sempre está ligada a uma religião específica, com regras e rituais, crenças e práticas compartilhadas por um grupo. Por exemplo, ir à igreja, rezar, seguir os ensinamentos de um livro sagrado, como a Bíblia ou o Alcorão, celebrar as festas religiosas, como o Natal ou o Ramadã, são exemplos da nossa prática de religiosidade. E a principal característica da religiosidade é a comunidade, né? Não existe religião se não houver comunidade. Quando não há comunidade, nós estamos falando de espiritualidade e não de religiosidade. Já a espiritualidade é essa busca pessoal, profunda de sentido e conexão, é algo que é muito solitário, é uma ligação que você particularmente tenta fazer com o sagrado, é, e exemplos de como
se dá esse processo de espiritualidade pode ser através da meditação, de se sentir grato pela vida, de se conectar com a natureza, fazer uma oração, fazer uma reza. Então, cada religião vai ter a sua própria forma de fazer com que os seus seguidores possam ter esses momentos de espiritualidade. E a principal característica é a individualidade e o foco interno, né, no autoconhecimento. Já a crença é a convicção ou a aceitação de que algo é verdadeiro e real. Então, quando a gente acredita que algo é verdadeiro e real, independentemente do que os fatos mostrem ou comprovem. Um exemplo de crença é acreditar que trabalhar duro leva ao sucesso, mesmo sem garantias, né? Isso é um exemplo de crença social muito forte. A gente acredita que se a gente trabalhar duro, a gente vai ter sucesso na vida, e se a gente observar de fato a vida como ela é, a gente vai ver que a maior parte das pessoas que a gente conhece trabalham duro a vida toda e não conseguem o sucesso que elas querem, porque o sucesso às vezes depende de outros fatores e não apenas do trabalho. Apesar de que o trabalho é um fator importantíssimo para o sucesso, assim também como o estudo, né? Não é garantia de que quando a gente trabalha muito e estuda muito haverá sucesso, mas é, é muito mais provável que as pessoas que trabalham muito e estudam muito tenham sucesso do que as que não fazem esse tipo de ação em suas vidas. A principal característica da crença é a subjetividade, ou seja, é você acreditar naquilo que você não consegue ver, que você não consegue tocar. A crença ela vai depender muito das experiências e dos valores e contextos individuais. Então, só para resumir rapidamente, tenho aqui as três diferenças que a gente pode encontrar. A religiosidade é a prática externa e comunitária, está ligada à religião. A espiritualidade é uma busca interna e pessoal por um sentido de conexão, ou seja, uma é para fora e outra para dentro. E a crença acredita e aceita algo como real, sem evidências que a comprove. Pronto, acabadas as explicações, agora eu vou entrar no exercício. E eu vou ler todas as questões do exercício para que os alunos que têm dificuldade de leitura ou os alunos que têm dificuldade de visão possam pensar sobre o que foi dito com base em perguntas que os orientam. Vou começar a leitura. Número 1. O que você entende por espiritualidade? Número 2. Qual a diferença entre religiosidade e espiritualidade? Número 3. Como a espiritualidade ou religiosidade influenciam a sua vida? Número 4. Você acredita que a espiritualidade pode existir independentemente de uma religião? Por quê? Número 5. Quais práticas ou rituais religiosos você considera importantes e por quê? Número 6. Como a religiosidade pode impactar a forma como uma pessoa vê o mundo? Número 7. O que você entende por crença? Dê um exemplo de crença que você considera importante. Número 8. Quais são as principais características das crenças? Explique com base em sua experiência. Número 9. Como as crenças podem influenciar o comportamento e as decisões de uma pessoa? Número 10. Escolha uma crença religiosa ou espiritual e analise como ela impacta a vida dos seus seguidores. Número 11. Você acha que as crenças podem mudar ao longo da vida? Justifique com exemplos. Número 12. Como as crenças, a espiritualidade e a religiosidade podem coexistir e entrar em conflito na vida de uma pessoa? Feita a leitura do exercício, eu espero que tenha ajudado a todos vocês. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, por favor, ou aguardem o momento da nossa aula para que as dúvidas sejam sanadas. Até a próxima aula.